começa a história da Mona? A minha história começa em Setúbal. Nasci e cresci em Portugal, mas havia sempre dois mundos. Era o nosso mundo e o mundo dos portugueses, não é? Perdeu o pilar da tua vida. O que é que isso significou para ti? Já não sabia quem eu era depois da minha avó. Tive que encontrar uma nova versão de mim que me levou a... Eu sabia que aquele sentimento era amor. Então eu estava com aquela muita vontade de saber o que é o amor. Quero sentir, estava a tentar preencher um espaço e foi a partir dali depois que muitas coisas depois aconteceram, que levou à minha gravidez precoce. Um ano depois da minha avó falecer, eu engravidei aos 14 anos de uma pessoa mais velha do que eu. E apesar de ter sido uma das piores alturas da minha vida, fui muito julgada, mas eu lembro, quando eu fui para o hospital e descobri que eu estava grávida, eu lembro daquela caminhada para casa, foi a caminhada mais longa da minha vida, porque... Então, o que é que mudou em ti nos últimos anos? Tudo. Hoje sou uma mulher super confiante, mas a coisa mais poderosa para mim, que é uma das coisas que tenho mais orgulho, a minha história não foi só para mim, é para outras pessoas. E cada vez que eu dei um passo na minha vida, cada vez que eu tive uma transformação, muitas outras pessoas tiveram uma transformação e ver isso para mim é um legado. Não tive uma boa experiência no parto, mas o que é que eu fiz? Agarrei naquela experiência, curei aquela ferida, o que é que eu fiz? Fui ser uma parteira. Fui uma parteira excelente, ainda sou uma parteira excelente, já ajudei várias, não sei nem quantos partos que já fiz, mais de 300, 400 partos que já fiz. You are worth, tu és merecedora e tu tens valor. O valor é algo tão grande para mim e se eu tivesse pelo menos 10% dessa consciência há muitos anos atrás, uau. Disse que tu ia dar um spoiler, mas não. Não posso. Este não é um podcast de respostas prontas. É um espaço de escuta, de verdade e de presença. E a Mona não está aqui para ensinar. Está aqui para partilhar o caminho. E eu estou aqui para conduzir a conversa com respeito, tempo e silêncio quando for preciso. Olá a todos, sou a Neuza Souza. Estou aqui para apresentar o podcast da Mona, a história da minha vida. Olá, Mona. Olá. Antes de mais, quero te agradecer por dar-me o seu privilégio de ouvir na primeira pessoa a história da tua vida. Para começar, Mona, eu gostaria de saber, acho que já muitas pessoas devem ter perguntado, mas hoje o palco é teu. Quem é Mona neste momento da tua vida? Porque acredito que antes de nós falarmos de tudo que tu passaste, é importante dizermos quem é Mona. Ok, a Mona hoje é uma mulher realizada, uma mulher feliz, uma mulher que já se encontrou, uma mulher que já perdeu o medo, uma mulher que já ganhou aquela coragem mesmo, que acredita que tudo é possível, que esta mulher hoje é totalmente o contrário daquela menina que eu fui um dia. E essa é a Mona. E para entender quem és hoje, precisamos voltar para trás. Onde começa a história da Mona? A minha história começa em Setúbal, nasci e cresci em Portugal. Os meus pais são de origem cabo-verdiana e da Ilha de Santiago. Emigraram em 1975 ou 77, quando o meu pai e a minha mãe emigraram para Portugal. E foi lá que fizeram uma família, tiveram 7 filhos. Eu sou a terceira de 7 filhos. E eu cresci no bairro da Bela Vista. Um bairro onde havia, não era um bairro que muitas pessoas gostavam de ir lá. Eram sempre pelas coisas negativas que apareciam na televisão, crime e muitas dessas coisas, que derivou a ser um sítio onde eu cresci com muito medo, sempre no alerta, havia sempre polícia por perto, havia muitas pessoas que usavam drogas e era um sítio onde várias pessoas negras viviam juntas e apoiavam-se uns aos outros. Havia uma grande comunidade cabo-verdiana e outras também, né, Palopes, e foi uma infância linda, pelo fato de ter aquele apoio, mas ao mesmo tempo foi uma infância cheia de muitos medos e muitas incertezas. Mas foi lá que eu cresci, tive uma boa experiência com a família, mas na escola nem sempre foi o caso. E desde muito jovem já não se sentia que eu pertencia a lado nenhum. Uma dessas razões foi por eu ter passado muito racismo na escola desde muito jovem. Eu lembro por volta de uns 4 anos, 5, já estava desde a altura da creche, já crianças faziam comentários e também adultos, já sentia mesmo, sou daqui, mas não sou daqui.
E tu sentias de alguma forma que, apesar de tu teres nascido cá, nasceste em Setúbal, certo? Sim. Que tu eras uma espécie de uma cabo-verdiana, uma imigrante dentro do próprio país, naquela altura tu sentias isso? Tu identificavas mais com a cultura portuguesa, com a cultura cabo-verdiana? Como é que era o teu dia a dia? Como é que tu olhavas para a sociedade, para o meio onde tu Hum. estavas? Sim, para mim, eu sempre identifiquei, pronto, mais dentro da comunidade cabo-verdiana, porque para mim, eu não nasci cá, para mim isto aqui é o meu país, não nasci cá, é o meu país, é tudo o que eu sabia. Mas claro que trazia sempre uma certa confusão, mas uma coisa que eu estou mesmo feliz é que desde de muito jovem, a comunidade era grande, cabo-verdiana, tanto a ponto de vista para mim, os meus irmãos, os vizinhos, criámos aquela comunidade que nós sentíamos, agora que eu já fui a Cabo Verde, esses anos todos atrás, eu vejo que o que eu vivi em Setúbal, na Barra da Bela Vista, foi o que encontrei em Cabo Verde muitos anos depois, aquela comunidade forte que de certa forma me protegeu, mas havia sempre dois mundos, era o nosso mundo e o mundo dos portugueses, não é? Isso foi uma coisa que estava muito bem clara desde o princípio, mas não ficou só na escola, muito mais tarde, meus irmãos. Eu sou a terceira de 7 filhos, não é? Mas para os meus irmãos, os mais velhos, acredito que passaram pelas mesmas coisas, mas os mais novos também. Eu sou a terceira, tipo, os meus irmãos, eu sou a filha do meio. Temos um espaço de 3 anos entre eu e o meu irmão, e eu e o meu irmão mais novo, e o mais velho também mais ou menos 5 anos. Mas a nossa experiência acho que foi mais ou menos quase tudo igual. Mas nós sabíamos, somos daqui, mas não somos daqui. Então cuidado, há sempre aquela coisa quando sais de casa, cuidado como é que vais te comportar, cuidado quando fores para a escola. E meus irmãos, então eles passaram por outras coisas também, dentro do racismo, aquela coisa da polícia lhes pararem também. Claro que para mim, como menina, mulher, foi diferente, mas o mundo era muito claro. Estamos aqui em Portugal, mas eu não sou, eu pensava que eu era portuguesa, mas não era portuguesa. Era imigrante, era dois mundos. Yeah. Não, qual foi o momento mais impactante da tua vida, na tua infância? Qual foi o momento mais impactante da tua infância? Pro lado bom ou pro lado mau? Para o lado bom, vou começar. Quando eu penso na memória mais que eu consigo pensar, que idade é que eu tinha? Mais ou menos 2 anos de idade. Foi o dia que o meu pai veio para casa com o disco da Tina Turner. Eu sempre gostava muito de cantar, desde muito jovem. Cantava, mas nós tínhamos som de um giradisco. Era isso, então o rádio. Naquela altura não havia pontos de televisão. Então, sempre que aparecia músicas que eu gostava, cantava muito. Eu e os meus irmãos, era o nosso divertimento em casa, apanhar, tipo, a brincar, tipo, cantar, dançar, foi sempre parte da cultura. Então, como eu cantava sempre essa música, nós não tínhamos muitas condições, mas houve um dia que o meu pai chegou em casa com o disco da Tina Turner. Eu lembro que esse foi um dos dias da minha infância que mais me marcou, mais feliz da minha vida, porque assim, já podia ouvir aquela música What's Love Got to Do With It. Toda a hora, já vi que o meu pai tinha visto algo, mas mesmo os meus irmãos, foi algo muito significante, porque o meu pai realmente viu, havia uma capacidade dentro de mim que eu gostava tanto de cantar que ele foi comprar isso, porque não era, quando eu penso agora, eu vejo, não havia condições para isso. Então, para mim, eu digo, na minha infância, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. E depois disso, foi a minha avó, pronto, vivia em Cabo Verde, a minha mãe é a filha de mais velha também de 12 filhos, ela vinha sempre, ficava muito na casa da minha mãe. Eu lembro também, a minha avó foi uma pessoa que trouxe uma grande influência em termos de me ensinar a cozinhar, uma pessoa muito amorosa, mas também, pronto, tinhas que levar porrada, também levavas, mas muito carinhosa, ensinou-me muito da cultura, contava muitas histórias. Ela foi daquela avó, sentava contigo, contava aquelas histórias. Então eu conhecia, eu sou uma pessoa que sonha muito, sou muito, vejo imagens muito vivas tipo na minha cabeça, isso tudo. E ela contava-me histórias, é como se eu conseguisse ver aquelas histórias. Contou-me, por exemplo, dos meus bisavós, contou-me de situações que ela passou, do fato de ela ter ficado órfã aos 15 anos, tanto de mãe como de pai. Falou-me de sítios específicos que tive a oportunidade agora, o ano passado, de ir lá conhecer. E ela foi uma mulher mesmo, não sabia ler, não sabia escrever, mas uma mulher mesmo de fibra, e me ensinou muitas das coisas que eu sei hoje. Então essas duas coisas são os momentos mais impactantes que carrego até agora, porque ajudam-me, quando eu vejo a minha versão agora, a idade que eu tenho hoje, ainda sinto aquela ligação, desde aquela idade que eu tinha mesmo. Yeah. Assim, um momento assim mais impactante do lado mau. Do lado mau foi, na infância em si, foi aquela coisa do racismo, e depois quando também perdi a minha avó. Perdi a minha avó quando eu tinha 13 anos. Nós éramos muito próximas, ela viajava, estava sempre entre Cabo Verde e Portugal. Mas depois havia uma altura que a minha avó começou a ficar mais. Cada vez ficava mais longo. Antes ela ficava uns meses, agora não me lembro se era tipo 1 ano, 6 meses, mas chegou uma altura que ela começou a ficar mais. Eu lembro dela tipo toda hora ir a consultas e coisas assim. Então, normalmente em Portugal, na altura das férias, chegou uma fase que os meus pais, eu e os meus irmãos mais novos,
íamos para acho que era durante o verão. Colônia de férias? Sim, um clube de férias que ias fazer atividades, praia, e naquele ano eu fiquei. Acho que foi em 95. Esse ano eu fiquei porque os meus pais disseram eu tenho que ficar em casa para cuidar da minha avó, porque eles tinham que ir trabalhar. Então eu comecei a cuidar dela, ia a consultas com ela, e comecei a ver tipo, que ela começou a mudar, já não era aquela mesma mulher, aquela mesma energia que ela tinha, e aos poucos as coisas foram mudando. Até chegou um ponto, ela estava mais acamada, eu cozinhava para ela, lavava ela, fazia aquelas coisas todas, mas ao mesmo tempo foi complicado, porque aquela era a minha pessoa de referência, eu nunca tive um relacionamento com a minha mãe, quando eu era mais jovem, dos abraços, de dizer eu te amo, era mais tipo uma coisa mais estrita, né? Tipo, fazer as coisas, então eu nunca tive sentir aquele abraço de mãe, da forma que eu tenho hoje, que eu sou com os meus filhos, mas a minha avó teve esse papel, a mãe da minha mãe. Então quando ela ficou doente e depois aos poucos, pronto, as coisas foram piorando e depois eventualmente ela faleceu e aquilo foi um choque enorme porque eu acho que eu não estava à espera que isso acontecesse e foi num processo de meses. E eu lembro que eu cuidei dela até uma semana antes dela ir para o hospital, já não estava já muito a falar muito. Eu ia lá, estava tipo ao lado dela e falava com ela na mesma, sentia aquele calor de mãe. Mas pensando antes de dizer pronto, o que é que aconteceu depois, eu lembro quando ela já chegou naquela fase pior, já não conseguia, por exemplo, ir à casa de banho e fazer certas coisas por ela. Eu tenho uma memória, a gente estava sentada na sala, estava o meu pai, estava a minha mãe, estavam os meus irmãos, e eu estava lá, tipo, eu sou uma criança. A minha avó me chamava sempre, toda hora, Moná, tipo, toda hora. Chegou um ponto como criança, eu queria brincar. Eu lembro de pensar, porque está aqui toda a gente, por que ela não está a chamar o meu pai? E isso, porque ela queria que fosse eu que lhe ajudasse a levar para casa de banho, essas coisas assim, né? E depois, olha, foi quando ela faleceu que eu realizei que ela me escolheu. Ela me escolheu para ser aquela pessoa, para cuidar dela e eu fiz da melhor forma que eu pude. E claro, Tinhas quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Para mim foi um privilégio poder cuidar dela, mas foi um dos maiores traumas, porque eu senti que ela já estava a perder a minha avó aos poucos, porque já não sentia aquela mesma energia dela. Mas quando ela faleceu, e depois culturalmente também, aquilo é um choque. A minha avó, acho que tivemos mais de 300 pessoas no funeral. Muita gente me conhecia, muita gente conhece os meus pais, mas quando a minha avó faleceu, houve muita atenção para os adultos. E pouco. Mas eu senti-me esquecida, eu senti-me... Ninguém vai me perguntar como é que eu estou a sentir. Eu lembro o funeral foi logo no dia a seguir, porque a minha mãe já sabia que a minha avó ia falecer. Eu não sabia disso. Eu lembro de uma semana antes da minha avó falecer, a minha mãe foi comprar roupas para o funeral. Porque eles já sabiam da situação. Foi coisa que eu fiquei a pensar tipo depois. Eu lembro do vestido que a minha mãe me comprou. A minha mãe comprou um vestido, era um maxi dress, um vestido comprido, preto e branco, com cor assim de xadrez. E ela pendurou no guarda-fato. Ela disse, comprou a roupa para a minha avó, que a minha avó ia ser enterrada também, e toda a gente. E aquilo fazia-me confusão, porque estamos a comprar roupa, tipo, mas eu não entendia que era o porquê. Ela pôs no guarda-fato e depois eu lembro, mas quando chegou ao funeral, eu lembro de estar lá vestida com aquela roupa, tive aquela conexão, mas ele já sabia, eu não sabia. Mas estando no funeral, mas acho que naquela altura era normal da cultura, mas ninguém parou para ver, mas como é que está a Moná, como é que ela está a sentir? Sendo o fato que eu estava a cuidar da minha avó, eu fui a pessoa que tive aquela responsabilidade até de aquela única pessoa se calhar que podia dizer como é que foram os últimos momentos dela. E tu, durante esse processo, tu algum momento percebeste da doença dela? Foi-te falado o que é que ela tinha? Ou simplesmente deste por ti a começar a cuidar? Tinha um nome, mas leucemia parece um nome assim nice, né? Parece que é um nome assim bonito. Sim, na altura também se falava muito sobre isso. E não se dizia a palavra cancro, era como se fosse... Não se dizia essa palavra. Até agora ainda não se diz. Mas tinha um nome que era leucemia. E agora quando falo com a minha irmã mais velha, ela também ficou muito traumatizada com a situação, ela sabia o que estava a acontecer. Acho que nem meus pais cá tinham aquela grande noção realmente o que era. E ela, pronto, lidou com aquilo da melhor forma que ela pôde, mas eu não tinha ideia, não sabia o que era isso, só sabia que ela não estava bem, mas não tinha ideia que isso ia acontecer com ela. Então foi um grande choque, enorme. E, foi. Mas não, para ti, o que é que foi, como é que foi tu aos 13 anos viver tantas coisas assim na tua vida, tantas mudanças e tantos traumas na escola, no dia a dia, em casa, perdeu o pilar da tua vida? O que é que isso significou para ti? Como é que isso mudou, transformou-te? Foi um buraco grande que se abriu no chão, tipo, e depois é aquela sensação de
estava a cair, mas nunca chegava no fundo, no chão, nunca batia no chão. Um vazio enorme, porque quando a minha avó faleceu, perdi o chão. Perdi o chão, perdi a estabilidade, perdi aquela pouca confiança que eu tinha em mim. Ela era uma pessoa que reforçava isso. Palavras tipo carinhosas e isso tudo. Então, para mim, perdi a minha estrutura total. Senti-me perdida, senti mesmo com aquela falta de identidade. Eu acho que foi naquela altura que eu comecei a sentir, já não sabia mais quem eu era, porque ela estava muito ligada à pessoa, à criança, à pessoa que eu conhecia até aquela altura. Então, para mim, foi algo muito, muito, muito impactante e já não sabia quem eu era depois da minha avó. Tive que encontrar uma nova versão de mim que me levou a... Eu sabia que aquele sentimento era amor. Então eu estava com aquela muita vontade de saber o que é o amor. Quero sentir, estava a tentar preencher um espaço e foi a partir dali depois que muitas coisas depois aconteceram. Que levou à minha gravidez precoce. Um ano depois da minha avó falecer, eu engravidei aos 14 anos de uma pessoa mais velha do que eu. E aquilo, pronto, na altura era que sentia alguém gosta de mim, alguém está-me a dar atenção, senti-me especial, senti-me vista. Ainda mais na altura, pronto, eu desenvolvi muito rápido. Eu vejo agora tipo fotos quando eu tinha meus 14 anos, já estava já com o corpo assim mais desenvolvido. E parece até que eu parei num tempo depois disso. Então, mas senti-me, uau, ok. De certa forma eu lembro, senti-me especial e senti-me que a vida começou a valer a pena depois da minha avó ter falecido. Estou a dizer, durante aquela altura daquele namoro que eu tive que, quando se levou à gravidez, eu engravidei muito rápido também. E pronto, e apesar de ter sido uma das piores alturas da minha vida, porque fui muito julgada, mas eu lembro, quando eu fui para o hospital e descobri que eu estava grávida, eu lembro daquela caminhada para casa, foi a caminhada mais longa da minha vida, porque tudo já tinha mudado naquela altura, mas eu lembro de sentir, dentro de mim, sentia feliz que agora tinha alguém dentro de mim, tinha uma criança que iria fazer parte de mim, teria alguém para amar e alguém que me iria também amar de volta. Porque para mim era importante, porque eu perdi aquilo com a minha avó. E desde aquela altura disso, já falava com o meu filho, não sabia que era ser menino ou menina, já falava com ele, sentia-me feliz, mas eu na altura tinha que esconder que eu estava feliz, por causa da pressão. Naquela altura, uma criança de 14 anos a engravidar era muito, muito, muito raro isso acontecer. Então, pronto, fui alvo de muitas pessoas, mesmo na família foi um grande choque, porque eu era uma pessoa muito calada, não falava. Então, a Mona a engravidar, aquilo foi um choque para toda a gente, vizinhos, toda a gente. Então, guardei aquilo tudo lá dentro, mas dentro de mim senti aquela felicidade, senti que, mesmo dentro daquela dor que estava a passar. E depois, pronto, tive o meu filho aos 15 anos, tive muito apoio da minha irmã mais velha, que foi como uma mãe para mim. Os meus pais, pronto, ficaram muito chateados, mas apoiaram a minha família, fizeram aquilo que tinham que fazer, porque na altura também era aquela coisa de, se calhar, ir viver com aquela pessoa que era mais velha do que eu, já tinha casa, só que os meus pais não quiseram que eu fizesse isso. Fiquei em casa para continuar a estudar, mas também já não continuei com o estudo, só estudei até comecei o 7º ano e porque já era mãe, o meu filho tinha só uns meses, eu não conseguia estar na escola a estudar e lá também não sentia como pertencia. Lá, de comentários, ainda aquela coisa do racismo. Eu queria estar com o meu filho, então tinha aquele instinto de mãe desde muito, muito jovem. Então foi assim, e depois, pronto, um ano depois estava eu outra vez grávida, já com um filho na mão e a outra na barriga. Mais uma vez, era comentários: mas porquê que foste engravidar outra vez? A primeira experiência não foi suficiente. É tipo, quando essas coisas acontecem, a maneira que eu senti, as meninas é que a responsabilidade sempre Okay. Sobre meninas. Mas ninguém, por exemplo, tentava entender exatamente o que é que aconteceu, quais foram as circunstâncias que levaram a isso, o que é que a pessoa até entende. Eu até lembro da minha irmã, até hoje, quando eu disse à minha irmã que eu fiquei grávida, ela foi a primeira pessoa que eu disse, a minha irmã mais velha, e ela estava-me a explicar algumas coisas, ficou chocada, mas Moná, como é que tu engravidaste? Porque eu não sabia de nada. Eu literalmente não tinha noção mesmo de nada. Claro que eu sabia que, pode, para uma pessoa engravidar, sabe o que a pessoa tinha que fazer. Mas ela estava chocada, mas como é que tu engravidaste? Não tinha ideia mesmo. Era uma criança também, né? Exato. Antes de nós entrarmos nessa. Falar um bocado mais sobre a tua gravidez e adolescência, tu tocaste num ponto que eu acho que
é uma realidade que acontece muito dentro da nossa comunidade, a questão do cuidado precoce, da responsabilidade precoce de que os adultos Hum. recaem sobre os seus filhos, Uhum. e a forma como isso acaba por influenciar o olhar que a criança tem com os pares, ou seja, com o parceiro, com a vida e com tudo mais. Então, tu acreditas que o facto de na altura tu não ter sido, permitida ser criança e ser amada e cuidada como manda a lei, não é? Fez com que tu, envolvesses, com a pessoa mais velha, porque é um parece que é um fenómeno que acontece muito. As meninas acabam agora como tu eu a te ouvi falar, eu pensei porque eu também tive essa experiência, também tive namorado mais velho, muito jovem. E dentro da faixa, assim, etária, pessoas com que eu conheço, aconteceu muito. Então, de certa forma, tu achas que o facto de haver essa conversa dentro de casa, o facto de haver falta de cuidado, de amor e essa responsabilidade muito precoce que os pais acabam por dar às crianças, influenciou, de certa forma, o olhar que tu tinhas sobre o que é namorar, o que é amor? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque dentro de casa, por exemplo, o meu pai sempre foi mais aberto. O meu pai é aquela pessoa que sempre falou sobre tudo. E a minha mãe falava sobre as coisas, mas quando já acontecia por fora era mais a ralhar. É o que nunca se deve fazer, mas não havia aquele contacto. Tipo, o que é que se deve fazer em vez de só o que é que não se deve fazer. Eu acho que realmente, acho que para ajudar a ter essa base, claro que as escolhas também são nossas e também uma pessoa tem que fazer a escolha, né? Mas acho que é muito importante ter aquela base em casa e se isso não estiver lá é muito mais fácil quando é para essas coisas acontecerem. Porque na altura, por exemplo, não me passou pela cabeça. Essa pessoa, por exemplo, é muito mais velha. E como estava a dizer, muitas pessoas também que eu conheço envolveram-se com pessoas muito mais velhas, eventualmente o normal. Eu acho que até mesmo culturalmente havia uma coisa. Hoje em dia, quando tu pensas e voltas para trás, isso não é normal. Mas era muito normal naquela altura. Mas realmente, se não tens aquela base, é difícil de seguir. É difícil depois se não tens também parada para fazer certas perguntas, para as pessoas te mostrarem um caminho melhor, acabas por seguir e tentas tipo encontrar, porque todos nós estamos à procura de algo, e naquela altura eu estava à procura de algo. E de certa forma, aquela tensão, tipo, fez-me sentir, oh, ok, estou-me a sentir bem, está a preencher um vazio que precisava ser preenchido, mas não era da forma certa, não era da forma certa. E claro, se eu soubesse tudo o que eu sei agora e pudesse voltar para trás, fazia algumas decisões diferentes. Tanto que agora com os meus filhos, as conversas começaram muito cedo, todas aquelas conversas que eu queria ter tido para prevenir certas coisas. Claro que as coisas acontecem na mesma, mas já, pronto, estou de acordo com o que disseste. E também tu acabaste de dizer um aspecto de a responsabilidade quase que recaiu sobre ti, mas em nenhum momento foi pensado que tu eras menor Yeah, e a pessoa que te engravidou era o adulto. yeah. Nunca se foi falado sobre isso, essa questão de isso pode ser considerado como uma violação, um abuso sexual do menor. Pois. Na altura não se falou sobre isso? Não. En- Não. Na altura não, porque, claro, havia aquela coisa de ser mais velha, mas não. Era o normal naquela altura. É algo que eu acho mesmo incrível. Mesmo para mim, nunca me passou nem pela cabeça. Foi só depois de eu me tornar uma adulta, que eu comecei a pensar em certas coisas e de entender certas coisas. Na altura não havia isso. Pelo menos, ou se havia, eu não vi. Não foi numa questão que nunca veio, tipo, à tona, não. E tu achas que de certa forma o teu corpo, o facto de teres já um corpo que muitas pessoas olham como corpo de mulher, pode ter influenciado não olhar, não, ela só tem 14 anos, ele já tem, já aqui na altura tinha já quase 30 anos, Não, era assim tinha, mais velha. A pessoa tinha tinha, vai, quase 20 anos. 20 anos, ok. Isso também achas que de certa forma não. Não, não. Naquela altura, Deus, eu digo, era totalmente normal. Totalmente normal. Ou se houvesse essa conversa, o tema não foi, pelo menos, eu pelo menos nunca ouvi, nunca foi nenhuma questão, foi tipo normal, foi mais tipo, ok, porque é que foste fazer isto? Porque era culpa, eu senti que a responsabilidade caiu mais sobre as minhas costas, eu tive mesmo que me virar, não é? Mas pronto, essa pelo menos foi só a perspectiva que eu tenho do que eu senti e que eu vi naquele momento. Yeah. Ok. Una, como é que foi ser mãe na adolescência? O que é ser mãe na adolescência? Aliás, tu tiveste adolescência?
Não tive. Eu não sei o que é ser adolescente. É uma palavra, assim, como disse, bonita. Muita gente fala da fase, mas agora, na cidade que eu tenho agora, eu não sei o que é ser uma adolescente. Eu lembro quando eu fiquei grávida, as minhas amigas, aquelas poucas que eu tinha, fizeram várias coisas, saíram. Parece que foi um momento assim bom, que é um momento bom na vida das pessoas, mas eu não tive, porque já era mãe aos 15, depois aos 16 engravidei, aos 17 já era mãe de 2 crianças. Então a minha vida era cuidar deles, não tinha tempo para estar a sair e fazer certas coisas, então eu não sei o que é ser adolescente, então, mas já sabia como é que era ser mãe, porque antes de eu ser mãe dos meus filhos, já era praticamente também mãe dos meus irmãos, porque eu tenho 4 irmãos mais novos, cuidava deles, já sabia fazer tudo dentro de casa, já cozinhava, eu comecei a cozinhar desde dos 7 anos, a minha avó já estava já ao lado do fogão, a cozinhar, então já sabia que era ter uma responsabilidade de casa, de fazer tudo. O meu pai ia trabalhar naquela altura, por exemplo, a minha mãe trabalhava, eu, a minha irmã mais velha, por exemplo, a gente arrumávamos a casa, fazia mal do meu pai para ir para o trabalho se a minha mãe não estivesse em casa, então eu tinha tanta responsabilidade mais cedo que eu já era praticamente, já vivia como uma adulta, só que por dentro não era uma adulta, ainda era uma criança. Mas sabia tomar decisões, tomar conta de uma casa e de tudo. Então, para mim, quando eu tive filhos, não foi aquela coisa de saber como cuidar. Claro, depois tive a minha irmã ao lado, mas foi mais aquela coisa de sofrer por dentro. Mas as coisas práticas, sabia fazer tudo. Sabia cozinhar, sabia cuidar, sabia todas as coisas que agora vejo muitas mulheres nos 20 e tal, 20 ou 30 e tal anos fazem. Porque eu, quando já estava naquela situação. Já tinha filhos antes sem ter filhos. Porque meus irmãos, eu lembro, o meu irmão que é 3 anos mais novo do que eu lembro de mudar fraldas ao meu irmão. Eu era 3 anos mais velha que o meu irmão. Aquilo quando eu penso faz-me um bocadinho de confusão. Como é que eu vou mudar fraldas ao meu irmão meu, que eu sou 3 anos mais velho do que ele? Eu lembro que meu filho tem 8 anos e ele nem o rabo sabe limpar como deve ser. Então imagina o contexto. Então eu tive 4 irmãos mais novos. E quando eu sinto que eu falo com a minha irmã, por exemplo, ela também teve aquela coisa de cuidar de todos nós. Então houve aquela coisa de já era mãe, sem ser mãe já era mãe. Mas claro, senti-me muito excluída depois da sociedade. Imagina, já tinha aquelas coisas do racismo. Depois imagina, engravidar, eu tinha muita vergonha de sair na rua durante muito tempo. Tinha muita vergonha. Não tinha vergonha dos meus filhos, porque eu acho que desde que engravidei assumi aos meus filhos, porque para mim foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, mas a sociedade ou os comentários, aquilo tudo fez aquilo ficar uma... E o julgamento, como é que será que ela está a fazer? Será que ela está a fazer bem? Estás a ver? Mas como eu sabia cuidar, essa parte nunca... Mas também não tinha aquele desenvolvimento, não tinha aquela estrutura. E depois, quando houve uma fase que eu fui viver com o pai do meu primeiro filho, né? Dos primeiros filhos, eu sabia cuidar de uma casa, mas muitas coisas também não duraram muito tempo, porque também eu não tinha aquela estrutura. Eu estava numa situação que estava a ser forçada a ser uma mulher, mas eu não era uma mulher. Acho que depois aquilo começou também a pesar. E tanto que eu, quando estava grávida de 7 meses da minha segunda filha, o relacionamento acabou, deixei um relacionamento que eu hoje sei que houve coisas dentro que eu sei hoje, não sabia na altura, que são coisas que entram mais na parte abusiva, porque o abuso tem várias formas, não é? E pronto, e dali eu disse, não, chegou uma fase da minha vida que eu senti, eu não quero viver assim, eu não quero... eu não sei o porquê, mas acho que eu sei o porquê. A minha mãe, nunca vi a minha mãe dentro de casa, o meu pai nunca levantou a mão para a minha mãe. Nunca foi um casal perfeito, mas o meu pai nunca levantou a mão para a minha mãe. Naquela altura nunca lembro meus pais a terem tido discussões à frente. Assim. Ou se tiveram, foram escondidos, que eu sei que agora houve, mas foi escondido. Então, e a minha mãe também foi aquela pessoa, mulher mais... A certas coisas, não. Tipo, quando algumas coisas não estavam a correr bem, eu vi aquela parte da minha mãe, tipo, um bocadinho mais de empowerment, de uma mulher, não, tens que te levantar para ti mesmo, para ti mesma. Isso é que me deu aquela... E rabidante. Então, eu já estava onde fiquei mãe sola com 2 crianças aos 17 anos, porque eu também disse, não, um relacionamento assim não é para mim, eu mereço mais. Apesar que eu não sabia o que era o mais, mas eu disse, eu não mereço isso, porque o amor para os meus filhos, disse, não, os meus filhos precisam de estabilidade. E havia sempre aquela coisa dentro de mim, o que é que os meus filhos vão ver de mim? Porque se eles vão ver uma coisa de mim, eles vão acabar por aceitar isso para a vida deles também. Estás a ver? Isso que fez-me crescer de uma forma muito rápida, de uma forma muito forçada. E claro, ao meio disso tudo, pronto, estava a passar por depressão. Acho que desde a minha infância já estava com depressão, foi crescendo. Mas eu disse que ia te pedir, como é que tu... aliás, como é que tu começaste a sentir? Tu sabias que estavas a passar por depressão?
Na altura nem sequer se falava sobre Isso isso. não tinha nome, né? Depressão para mim. Hoje tem nome para Mas tu dar. vias todos a passar, tu sentias que estava algo diferente? Eu sentia, hoje sei, eu sentia que não estava bem, sentia um vazio, sentia. Uau, eu lembro mesmo de muito jovem. Tenho uma vizinha minha, ela era uma das minhas melhores amigas quando eu era, tipo, na minha infância. Eu lembro, tenho memórias, a gente tinha por volta de uns 5, 6 anos, a gente ia para uma parte do prédio, né, do bairro, antes não havia portões, a gente ia, sentava lá, a gente chorava muito. Sentávamos, chorávamos, dizíamos de coisas que estavam a acontecer. A gente até chorava das coisas que poderia acontecer no futuro. Mas eu lembro daquela altura, eu lembro que quando eu estava sozinha, eu chorava muito. Quando eu estava sozinha, eu sentia vazio, sentia aquele. Eu não sei explicar, algo que não tinha palavras, mas também não havia espaço para falar. Não é algo que eu ia dizer à minha mãe, ao meu pai, estou a sentir, porque não. Eu levava mais aquilo que eu guardava tudo para dentro. Tanto que muita gente me conhece da minha infância, eu era muito calada. Sempre guardei muito, mas eu sentia muito. E desde muito jovem eu já sonhava muito. E a minha forma de lidar com aqueles sentimentos era ir para o meu quarto, por exemplo, ou quando estava a limpar, eu já via muita coisa mas era o impossível. Eu via o impossível que nunca pensei que fosse acontecer. Sonhava, por exemplo, se eu estivesse aqui, ou sonhava muito estar sempre à frente, tipo em cima de um palco com um microfone, ou de estar na televisão, ou estar no mundo da moda, fazer desfiles, todas aquelas coisas que era um mundo, um escape. Eu conseguia, tipo, como é que eu vivia aquilo de uma forma tão intensa que dentro daquelas dores que eu passava, havia momentos que eu conseguia sair de lá. Teu corpo saía, tipo, tua alma saía, teu corpo ficava. Saí lá e vivia aquelas coisas, depois voltavas à realidade, né? Da vida normal, mas estava mesmo muito. Porque eu lembro uma altura, depois de ter os meus 2 filhos, começava a ter alguns pensamentos de: não deveria estar mais aqui. Quem quer saber de ti? Pois, mas estás lá contigo, estás a ter aqueles pensamentos. Aqueles tipos suicidas que a pessoa não hoje se fala, mas ou seja, se não fosse o amor pelos 2 filhos, se calhar tu tentaria. Tu alguma vez tentaste te matar? Eu nunca cheguei de tentar, mas já tive aqui dentro, estava pronta para o fazer, mas nunca cheguei de o fazer porque por causa dos meus filhos não consegui. Mas já tive várias alturas que pensava, acaba com a tua vida, ninguém quer saber de ti. E eu também lembro, desde muito jovem, eu assistia a vários funerais. E havia algo, por exemplo, eu lembro que umas vezes na escola, tipo nos intervalos da escola, era perto de uma capela. De vez em quando, porque naquela altura podia ser até alguém que tu não conhece. Eu ia lá só para ver o que acontecia. E eu acho que aquilo ficou dentro de mim. Sempre que eu estava naquela fase de querer acabar comigo, até imaginava como é que ia ser o meu funeral. E depois eu chorava, mas tipo, como é que essa pessoa vai reagir? Aquela pessoa vai reagir, mas o amor aos meus filhos não me deixou, porque se eu não estiver aqui, o que é que vai acontecer com eles? Eu acho que foi a única coisa que me parou, Neuza, porque chegou uma fase mesmo que eu não tinha nada para perder. Nada para perder, porque na altura, numa altura que o relacionamento com os meus pais também não estavam os melhores, foi na altura que eu mais precisava, mas também não tínhamos aquela base. E isso é algo que agora conversamos, já não estamos lá mais. Eu estava mesmo num poço mesmo, mas ao mesmo tempo sentia-me que estava rodeada de muita gente, estava a gritar no meio de um público, mas ninguém me ouvia. Mas hoje tem nome, hoje eu sei que é depressão. O que é que tu fazias, Mona? O que é que tu fazias para tu conseguir sobreviver? Porque estavas quase um modo piloto automático a sobreviver pelos teus filhos. O que é que tu fazias? Para além dos teus filhos, o que é que te dava força para tu dizeres, ok, vou aguentar? Qual é a dinâmica que tu tinhas? Eram as coisas do dia a dia, Neuza. Tinha mesmo que. Estava uma pessoa estava sempre naquele modo de correria. Tu disseste tipo o automático. Havia sempre algo para fazer, não havia tempo para sentar lá ou ficar lá deitada na cama. Por exemplo, música. A música para mim foi uma grande ferramenta. Ouvia música todos os dias, cantava e ia para o meu mundo dos sonhos. Para mim, nessa altura, foi a única ferramenta. E cuidar dos meus filhos, dar-me sempre alguma coisa para fazer, não me ajudava a não ir lá mais para baixo. Naquela fase, até depois ter aquela viragem, depois de sair de Portugal, que emigrei para a Inglaterra, foi ali só que houve aquela mudança. Então, só como tu emigraste é que... Só depois de emigrar. Então, aqui quase Sim. Okay. Não, o que é que mudou em ti nos últimos anos? Depois de todo... Paz, vamos voltar. Eu sei que não falaste de imigração, falaste da gravidez. Temos vários episódios, então vamos focar cada detalhe em outros episódios. Mas para já, como hoje estamos a querer falar um pouco de Monada agora, e claro que temos que voltar para o passado, que é para
para mostrarmos o poder que é a Muná, quem é a Muná de hoje. Então, o que é que mudou em ti nos últimos anos? Tudo. Hoje sou uma mulher super confiante, sou uma mulher que já se conhece, sou uma mulher que já sabe do seu valor, porque isso é muito importante, com autoestima, acho que já não tem nem, não dá nem para medir a minha autoestima, porque já não tem nada, porque está em cima do que pode ser medido. Uma mulher que tem uma certeza de que tudo é possível. Eu, literalmente, só a morte é que não tem solução. Tudo é possível porque já foi a transformação que eu já vi na minha vida. Consegui me reinventar em várias fases da minha vida, desde aquela altura, daquelas coisas que eu expliquei até agora. Consegui criar um espaço que é só para mim. Já não preciso estar a encaixar nas caixas de ninguém ou de sistema de ninguém. Já me desenvolvi. Hoje em dia sou uma pessoa que não só consegui construir a minha vida, mas a coisa mais poderosa para mim, que é uma das coisas que tenho mais orgulho, a minha história não foi só para mim, é para outras pessoas. E cada vez que eu dei um passo na minha vida, cada vez que eu tive uma transformação, muitas outras pessoas tiveram uma transformação. E ver isso para mim é um legado. Estou a criar o meu legado agora. Hoje em dia, sim, penso na morte. Dando-se a depressão, quase que me levou a tirar a minha vida. Hoje em dia vivo com a intenção que estou a criar um legado, que quando eu não estiver aqui mais, o que é que eu quero deixar para trás? Coisas positivas. E hoje em dia tenho uma vida que é totalmente oposta do que eu tinha antes. Hoje em dia já fiz, não quer dizer que sou várias coisas, parteira, que isso é para a vida, mas não é só parteira de uma forma física. Tive aquela oportunidade de conhecer as mulheres, porque eu não tive, por exemplo, vamos falar mais tarde, não tive uma boa experiência no parto, mas o que é que eu fiz? Agarrei naquela experiência, curei aquela ferida, o que é que eu fiz? Fui ser uma parteira, fui uma parteira excelente, ainda sou uma parteira excelente, já ajudei várias, não sei nem quantos partos que já fiz, mais de 300, 400 partos que já fiz. Dei esperança a outras mulheres, mas não só, sou parteira não só de uma parte física, também emocional e mental. Conheci a mulher, porque uma das coisas como parteira que me levou mesmo e que me ajuda bastante com o que eu faço hoje em dia, conheci a mulher numa forma do mais íntimo possível. Conheci a essência da mulher, conheci a força da mulher, aquele grito da mulher que só acontece na sala do parto. E agora consigo ver agora, da forma que eu ajudo as mulheres em outras áreas do desenvolvimento da vida. É incrível, nós as mulheres somos mesmo incríveis e sinto um orgulho de ter podido, de poder estar a contribuir, mas que primeiro eu andei aquele passo, dei aquela caminhada, mas não só, sinto orgulho de ter abrido as portas mesmo na minha família, ter sido uma das primeiras a ir para a universidade, mas não é a universidade em si, ter mostrado que é possível para os outros seguirem. E depois disso eu adoro ser uma líder, porque eu fui forçada, a liderança foi forçada na minha infância, mas agora escolho ser líder. De ser líder. É uma das coisas que eu mais estudo todos os dias, leio muito, ouço muito e uma das coisas que mais me inspiram são as pessoas que são líderes transformacionais, é assim que se diz em português, né? Transformational leaders. Como o Martin Luther King, mas não vejo só o Martin Luther King como as pessoas veem, é de uma forma diferente, eu me vejo nele. As pessoas seguiram quando ele fez aquele speech, as pessoas foram, numa altura que não havia internet, não havia nada. Eu vejo-me naquela pessoa e para mim eu sei que eu liderar a minha vida com propósito e ajudar as outras pessoas, vamos ter um mundo melhor. Então eu sinto que eu faço parte daquele speech que o Martin Luther King fez. I have a dream. Eu sou parte daquele dream, estás a ver? E sinto-me a olhar realizada. Se hoje fosse o meu último dia, eu digo mesmo, Neuza, eu iria muito feliz mesmo. Porque consegui transformar praticamente todas as minhas feridas em algo muito lindo, que não ficou só comigo, está também na vida de outras pessoas. Então, para mim, é grande. Não, tu achas que se não tivesses passado por aquilo que tu passaste, tu serias a Muná que está aqui comigo hoje? Não seria. É impossível. Claro que eu não queria sentir aquelas dores, mas Neuza, eu estou grata de todas as coisas que eu passei, porque eu não seria, tudo o que eu faço, a Muná Global não existiria, a Criolla de Força não existiria, porque eu tive que passar por aquelas situações e depois fiz a escolha de agarrar em cada uma daquelas situações e criar algo novo para mim. Isso quer dizer que das coisas más, coisas boas também podem sair de lá, né? E é o que tem acontecido com a minha vida, tem muito mais, né? Não parou por aqui. Mas pronto, é. E o que é que hoje tu consegues ver com clareza que antes não vias? Tanta coisa. Ai, meu Deus. Estou a pensar agora a palavra como em português, como é que se diz? Tipo, you are worth it. Como é que se diz? Como é que eu me Conseguiste? Não, you are worth it é que tipo, tu és merecedora. Ok. You are worth, tu és merecedora e tu tens valor. O valor é algo tão grande para mim. E se eu tivesse pelo menos 10%
dessa consciência há muitos anos atrás. Oh, uau. Uau. Yeah. Por isso que tu. Ia dar um spoiler, mas não. Não posso. O que é que a tua experiência de vida te trouxe emocionalmente? Sou uma mulher totalmente fortalecida, sou uma mulher curada, sou uma mulher que eu posso dizer que a depressão acho que não é algo que fica resolvida para a vida inteira, mas já consegui arranjar ferramentas que me ajudam. Sou uma mulher que eu posso dizer literalmente que eu sou forte, mas interiormente também estável, consciente, com grandes certezas, uma mulher mesmo imparável mesmo, e estável, emocionalmente. Yeah. Mulher imparável. O que é que significa para ti a palavra renascimento? Renascimento. É aquela coisa, eu tive que a fase, a versão anterior, aquela pessoa que, daquela parte que eu já te disse que eu era, teve que morrer para poder renascer. E o morrer não é esquecer. O morrer é lidar com todas aquelas feridas, doer até sangrar, até não dá para sangrar mais, e curar. Quando tu renasces, quando tu curas, há uma versão nova e tu escolhes, eu escolhi, é muito importante, não é automático. Quando tu escolhes e vês, olha, posso ter um capítulo melhor. Foi dali que eu renasci. Claro que quando eu vejo para trás eu consigo me viver, mas eu não sou aquela pessoa. É como se sou duas pessoas diferentes, não é? E aqui isso é lindo. Sou uma fênix. Sou uma fênix. E isso No tem verdadeiro sentido da palavra. Sim, No- sim, sou. E houve algum momento em que percebeste, já não posso voltar a ser quem eu era? Isso foi desde 2002. Fiz essa decisão. A transformação demorou anos, mas em 2002 tive um encontro de fé. Eu cresci tipo dentro de casa, meus pais sempre levaram para a igreja, mas quando eu tinha os meus 21 anos, foi lá que eu procurei por mim mesma. Estava mesmo naquele fundo do poço e eu digo mesmo, encontrei Deus. Encontrei Deus e por ter encontrado Deus e ver mesmo realmente o que é que Ele pensa sobre mim, foi lá que eu consegui aceitar-me e amar-me. Era uma pessoa que eu não gostava de mim, nem me via ao espelho, não gostava da pessoa que eu via, nada disso. Mas quando eu comecei a ter aquela transformação por dentro, da minha, tipo, seguindo a minha fé, algo mudou lá que eu já não conseguia aceitar. Eu comecei a falar palavras positivas, tudo aquilo negativo que eu falava sobre mim à frente do espelho, por dentro já comecei mesmo a internalizar palavras positivas sobre mim, mesmo a dizer ao espelho, eu falo comigo mesma, tipo, eu não preciso de ninguém para me encorajar, estás a ver? E foi desde 2002 que eu fiz a decisão que eu nunca mais vou voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, mas estava já num país novo. Mas vamos falar depois, mas já. E o que é que hoje já não aceitas que antes aceitavas? Tanta coisa. Mas há muita coisa, mas uma delas é ninguém tem autoridade sobre a minha vida, né? A não ser que eu deixe. A não ser que eu deixe. Ninguém tem Palavras, autoridade na minha vida, a não ser que eu a deixe. não ser que eu deixe. Porque eu sei, a única pessoa que eu dei aquela autoridade sobre a minha vida, que eu deixei, é só Deus. Depois disso, nem o meu marido, é uma pessoa que é mais pessoa mais próxima de mim, mas ninguém tem autoridade, principalmente naquelas coisas negativas, não tem autoridade, a não ser que eu deixe. Uau, isso é Só forte. tem que eu deixo, porque de antes era ao contrário, ninguém. Eu tenho ter responsabilidade sobre as decisões que eu tomo. Claro que eu vou ver, ainda ouço coisas, mas a responsabilidade é minha, de agarrar ou deixar. Porque de antes eu deixava e muita gente, sem saber, foi de uma forma assim ignorante, quase que eu acabei com a minha vida. Ia ser mesmo uma pena, né? Nós teríamos aqui agora todas lindas a ter essa conversa, né? Exato. Ia ser um desperdício, né? Grande Oportunidade. e que desperdício. Yeah, então, por isso mesmo, cada vez que eu ouço, ou quando alguém tem uma opinião ainda mais destrutiva, eu corto logo aqui, mentalmente estou na conversa, já cortei já cortei, eu digo-me aqui dentro, Moná, lembra-te quem tu és, Moná, não, tu sabes quem tu és, não aceites isso, ninguém tem autoridade, a não ser nem que me agarrem, que me foquem, só se for uma coisa física que me façam, mas mentalmente ninguém tem, é que não existe mesmo. Uau. Yeah. E que voz é essa que agora falas e que antes estava calada? Hey. Tudo. Eu acho que tem aquela parte de mim, como eu digo. Há certas situações e traumas e feridas que podem nos levar para o lado negativo ou para a parte positiva. Eu escolhi tudo o que aconteceu de mal, agora uso aquela voz mesmo com autoridade. Por exemplo, de antes, quando alguém dizia algo, eu calava, não dizia nada. Agora, eu digo, mas digo de uma forma construtiva e digo com aquela intenção de mostrar à pessoa o que é que a pessoa fez, em vez só de
para lá. Exato. Ganhei a minha voz. Eu antes não falava muito e não só uso a minha voz, não só para falar, também arranjei ferramentas, tipo através da música. Cada uma das minhas músicas são um capítulo da minha vida e as pessoas que são próximas, que conhecem a minha história, conseguem identificar logo que o que eu estou a falar na música, se eu estivesse a falar, íamos falar e elaborar. Então, para mim, acho que a música passou a ser uma ferramenta, porque foi uma ferramenta para mim quando eu estava na minha adolescência. Houve músicas que me impactaram. Então é isso, a minha voz hoje é para, eu digo mesmo, para transformar vidas, para me levantar ainda, porque eu tenho que me encorajar a mim todos os dias primeiro, no espelho, e depois levar para os outros. Nada me assusta mais. Claro, tenho medo, como muita gente, mas nada me assusta. Sou uma mulher super corajosa. Vou e faço, sou uma risk taker, não sei como é que se diz em português, mas não tenho medo de dar um passo. Tipo, pá, se eu caí, caí. Ok, vamos tentar de uma forma diferente. Isso era o contrário, mesmo. Eu digo-me, tudo é possível, então tudo que tem a ver com isso vai. E nós estamos já a finalizar o nosso primeiro episódio. E para finalizar, vou deixar aqui uma frase, olha, uma pergunta refletiva para tu terminares como tu sentires confortável. Se tivesse de escrever a Muná de hoje em 3 palavras, quais é que seriam? Hum, Ok. Resiliente, corajosa, determinada. Porque essas 3 coisas têm um grande significado para mim. Resiliência, eu digo, porque muitas vezes dizemos somos resilientes, mas eu digo porquê? Eu penso sempre numa. Como é que se diz palmeira? É palmeira que se diz, né? Palm tree. A palmeira é uma árvore que é resiliente, mas também, dependendo das condições do país que aquela árvore está, não é? Se tiveres uma tempestade, tipo dependendo do tipo de tempestade, aquela árvore, mesmo, aquela palmeira pode partir, mas eu sou aquela pessoa que consegue mesmo. Eu já cheguei a um ponto da minha vida que cheguei quase no ponto de quebrar, mas depois voltei para cima. Agora, quando tu vês, não vês uma palmeira que está lá, tipo, toda dobrada, porque ela tem aquela coisa de levantar para cima outra vez. E coragem. Porquê? Porque perdi o medo de fazer coisas que antes as pessoas me limitavam. Quando as pessoas dizem, não consegues, eu sei que eu consigo. Então eu digo que eu sou corajosa, porque eu perdi o medo de me limitar a que as pessoas pensam sobre mim. E principalmente quando vês o meu cabelo transmite exatamente o que eu sinto por dentro. É bold. Eu sei que quando saio na rua as pessoas vão ver aquele corte de cabelo que me ajuda de certa forma. Eu era muito envergonhada, então ajuda-me a sair mais para fora. Mas não só, os cortes de cabelo retransmitem aquela coragem que eu tenho de tudo que está lá dentro. E não só, determinação. Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu me determino, eu não preciso de ninguém para me motivar todos os dias. Eu levanto, faço por mim porque eu sei, se eu quiser ter uma transformação, se eu quiser chegar a um outro ponto da minha vida, eu tenho mesmo que me motivar e encontrar aquela determinação todos os dias para fazer isso. Então, para mim, são essas 3, para mim, que eu me identifico bastante. Tem muitas outras, né? Mas é só 3, então são essas. E Muná, que lição é que tu queres que as pessoas que forem assistir esse episódio tirem? O que eu quero que eles tirem é que só porque a vida começa de uma forma negativa, que tem que acabar de uma forma negativa. Não quer dizer que só porque nós, tipo, há certas alturas das nossas vidas que a gente comete certos erros, não define o nosso futuro e não define o nosso presente, mas podemos aprender. E não só, todos nós temos a capacidade de conseguir algo diferente. Se não gostamos do que nós temos neste momento, o que é que nos está a parar? Quem é que nos está a parar? Somos nós mesmos. Então, para mim é isso. Há uma coisa que eu quero que as pessoas aprendam da minha história, que se nós quisermos mudar, não estou a dizer que é fácil, nós conseguimos. E eu espero que através da minha história que as pessoas aprendam isso, que o impossível é possível, porque a minha história Possível não existe. não existe, mas o impossível É que as possível. pessoas pensam é possível porque eu vivi isso. Estou a viver. Uau. Yeah. Bem, Muná, muito obrigada por este episódio, que é apenas o início. Hoje nós tentamos situar um bocado o presente, claro que não olhamos um bocado no passado, Sim. mas para ti lá em casa, que queres saber um pouco mais, ou seja, hoje tivemos a só dar um spoiler do que vem aí nos próximos episódios, portanto, acompanhe-nos, porque muito mais coisas, muito mais partilhas vão vir. Portanto, acompanhem para ouvirmos um pouco mais da história da Muná. Este lugar onde estás, Muná, não surgiu por acaso. Para compreendermos, precisamos voltar para trás, ao início de tudo. E é por isso que vocês não podem perder o próximo episódio,
porque vamos voltar à adolescência da Muná e é o momento em que a maternidade mudou tudo. Esse episódio ela já falou um bocado, mas no próximo vocês vão compreender muito mais. Até a próxima!